possamos imaginar que é muito óbvio e evidente para todo mundo que os apóstolos são os 12, Paulo, e que o ofício de apostolado encerrou-se no primeiro século, mas não é bem assim. Hoje no Brasil existe uma quantidade muito grande de pessoas que se consideram apóstolos. Há muitas redes apostólicas e crescendo. Eu contei na última vez pelo menos 8 redes apostólicas no Brasil. São coligações de apóstolos, geralmente encabeçados por 1 ou 2, que oferecem cobertura apostólica espiritual a apóstolos de categoria mais inferior, ou bispos e pastores, que em trocas prometem lealdade, contribuição, enfim, é uma verdadeira rede, não é? Uma teia, por assim dizer. E algumas dessas redes apostólicas ou coligações, elas não se falam entre si, são independentes umas das outras. Eu não sei ao certo o número de apóstolos no Brasil, já ouvi números que vão de 5.000 a 10.000 apóstolos, dos quais apenas uns poucos são mais conhecidos, que são os midiáticos, aqueles que têm acesso à mídia, têm programa de televisão ou têm publicações e são bastante conhecidos. Nós poderíamos pensar que isso é apenas uma questão de título e que pouca influência teria no evangelicalismo brasileiro. Todavia, o modelo apostólico que vem surgindo no Brasil, na verdade no mundo, ele afeta áreas importantes da vida da igreja, como, por exemplo, a eclesiologia. Ele oferece um sistema de governo de igreja, uma forma de ser igreja, que é bem diferente daquelas que nós estamos acostumados dentro da tradição mais histórica. O sistema presbiteriano, batista, episcopal, até mesmo da Assembleia de Deus, eles são confrontados por esse novo sistema, essa nova forma de ser igreja, onde uma pessoa que se intitula apóstolo, que tem revelações ou direção direta da parte de Deus, autoridade inquestionável, ele comanda a igreja sem questionamentos, impondo sobre ela, aparentemente, visões que ele reivindica terem sido recebidas da parte de Deus, obrigando as consciências a tudo isso. Essa questão do apostolado moderno, hoje, se existem apóstolos hoje, ela tem a ver também com a questão dos dons espirituais, porque muitos associam o apóstolo a um dom espiritual. E, nesse sentido, o pentecostalismo poderia ser apontado como a causa maior para o surgimento de apóstolos hoje, porque a ideia central do pentecostalismo é que todos os dons espirituais mencionados no Novo Testamento, eles estão disponíveis hoje. E se apóstolo era um dom, então a lógica dita que estaria também hoje disponível o apostolado, embora seja preciso dizer que a Assembleia de Deus, ela não aceita apóstolos hoje. Seria o único dom espiritual que ela não aceitaria como vigente para os dias de hoje, todos os demais estando presentes. Uma outra área também que essa questão de apostolado acaba afetando é a nossa relação com a Escritura, que nós consideramos como sendo a palavra final de Deus. A principal característica da nova reforma apostólica é que Deus, através dos apóstolos, traz novas revelações. Deus traz visão, Deus traz orientação, novos métodos, novo sistema de culto, novas ideias, novas estratégias através das revelações dadas aos apóstolos, que nesse ponto funcionam muito mais como profetas. Então isso acaba também afetando essa área tão importante, que é a área de como é que Deus fala conosco, ou como é que nós conhecemos a palavra de Deus, ou podemos aferir aquilo que é de Deus ou não. Então, de fato, é um assunto importante, toca em várias áreas da igreja cristã, por isso que nós estamos felizes em poder, de alguma forma, contribuir com nossa pesquisa para essa área que é tão importante e atual. A nossa abordagem do tema será da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos fazer uma análise no Novo Testamento do conceito de apóstolo, o seu surgimento, a quem esse título foi aplicado, quais eram as condições, saber
por que é que foram 12 e como Paulo se relaciona com eles, outras pessoas que são chamadas de apóstolos no Novo Testamento, e tentar formar uma conclusão se, à luz do Novo Testamento, nós podíamos esperar o ressurgimento do ofício apostólico hoje. Na segunda parte, nós vamos dar uma olhadinha na sucessão apostólica, ou a questão dos apóstolos na história. E nós vamos descobrir que houve sempre, através da história, grupos que reivindicaram a continuidade do ofício de apóstolo. E que, portanto, esse movimento que se chama de Nova Reforma Apostólica, de novo, ele não tem nada, né? Ele é apenas mais um momento na história em que pessoas acreditam que estão sendo sucessores dos grandes apóstolos, ou pelo menos estando no mesmo nível que eles. E na última parte da nossa aula, nós vamos fazer uma análise crítica do apostolado aqui no Brasil. Vamos conhecer algumas de suas personagens, das suas principais ideias e quais são os seus conceitos e oferecer, então, uma crítica ao final. Nosso alvo não é apenas desconstruir o conceito de apóstolos, mas afirmar o que a Bíblia ensina a respeito da liderança da igreja, que ela foi entregue a presbíteros, homens preparados por Deus, presbíteros barra pastores, barra anciãos, barra bispos, né? São várias as nomenclaturas, mas homens que não foram colocados por Deus na igreja para receber novas revelações, mas para construir em cima do fundamento daquela primeira equipe, daquela primeira onda de liderança que foram os apóstolos. E que quando nós perdemos de vista isso, nós então corremos o risco de ter uma liderança não saudável na igreja, com as consequências inevitáveis que isso vai trazer. Então, agora nós vamos ver isso, o conceito de apóstolo no Novo Testamento, e eu queria, então, começar falando sobre o significado e origem do termo. Espero aí que você, pela internet, esteja nos seguindo bem. Vamos começar com o termo apóstolo no mundo grego. A palavra apóstolo, do grego apóstolos, ela já era bem conhecida antes de aparecer nas páginas do Novo Testamento ou nas palavras de Jesus. Ela era usada no mundo da época para se referir a expedições navais que eram enviadas frequentemente com um propósito militar, uma frota de navios militares que ia de um lugar para outro em missão de conquista ou, enfim, pacificação. E com o tempo, os componentes daquela missão e, posteriormente, o comandante passaram a ser designados como apóstolo ou apóstolo. É palavra que tem seu sentido básico de enviado, alguém que é enviado por outro com uma missão, com uma função, para realizar uma determinada tarefa. Era esse o conceito que havia naquela época. Esse conceito não é suficiente para explicar a origem do termo no Novo Testamento, porque o apóstolo no Novo Testamento é muito mais do que um emissário. É alguém com poderes de representação, é alguém com autoridade, tal que o que ele faz é a mesma coisa que aquele que o enviou tivesse feito, como Jesus disse, quem receber vocês me recebe, não é? Então, isso não estava presente no conceito de apóstolo no mundo grego, que era basicamente um emissário. Mas no Novo Testamento é muito mais do que isso. E a gente pergunta então, de onde veio essa ideia? E aqui nós vamos encontrar na literatura duas teorias. A primeira, defendida por o método crítico, o pessoal da ala mais liberal, que não recebe a história da igreja como ela nos é narrada no livro de Atos, nem pelos pais apostólicos, e que diz que quem começou a usar esse termo foi o apóstolo Paulo. Primeiro, como uma aplicação a si mesmo e sem nenhum conceito de ofício. Ele simplesmente se via como enviado de Cristo e representante de Cristo. E Paulo, então, começa a usar esse termo não somente para ele, mas para outras pessoas ao redor dele. E à medida que o tempo foi passando, uma série de outras pessoas
começaram a se intitular apóstolos também e a reivindicar autoridade. No final do século I, a igreja estava preocupada com o grande número de apóstolos que havia e que apareceram porque Paulo começou a usar esse termo para ele, não é? Dando origem a esse carisma, a esse dom, essa função. Então, para evitar a proliferação, especialmente porque o movimento gnóstico apareceu com seus apóstolos, os pais da igreja, no segundo século, decidiram que o título apóstolo era só para os 12 e para o apóstolo Paulo, e que todos os demais eram falsos. E aí, para corroborar essa ideia, o livro de Atos foi escrito com o objetivo de mostrar que os 12, e apenas os 12 apóstolos de Jesus Cristo, eram, de fato, os legítimos. E Paulo vindo, então, como um 13º. Então, nessa leitura, a origem do termo é Paulo, a ideia de 12 ela é posterior, ela é do século II, e, portanto, o livro de Atos e qualquer outra literatura do Novo Testamento que fale dos 12 tem que ser datado do século II. Então, esse pessoal não tem problema em dizer que o livro de Atos é do século II, que as inserções que você encontra em Lucas, falando dos 12, e também nos demais evangelhos, também isso é inserção do século II, e que as cartas de Paulo, como Efésios, por exemplo, que fala que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, isso é século II, reflete uma eclesiologia já muito formal e assim por diante. O nome mais proeminente nessa linha é o alemão Schmitthaus, que escreveu um livro sobre apóstolos, que é considerado como referência no termo, na área, embora ele não tenha tido muitos seguidores, e essa tese hoje ela carece de fundamentação, à medida que cada vez mais fica evidente que os livros do Novo Testamento, eles foram escritos maior parte, dentro da primeira metade do século I, não tendo qualquer evidência de que algum deles foi escrito no século II. Mas a outra linha de interpretação é que o termo tem origem, de fato, em Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a usar o termo dentro do judaísmo e que fez isso com base em uma série de fontes ou inspirado em uma série de instituições da sua própria época. E que Paulo, que veio depois, ele já sabia da existência de apóstolos antes dele, como ele menciona lá em Gálatas 2, dizendo que quando foi a Jerusalém, quando ele se converteu, ele não foi procurar aqueles que já eram apóstolos antes dele. Então, o próprio Paulo reconhece que antes dele já havia gente com o título de apóstolo, não podendo, portanto, ser o seu originador, né? O originador do título. Então, tem origem em Cristo, e a partir dali, então, é que Paulo desenvolve, aplica o termo para outras pessoas e fala a respeito do ofício, ou ministério, ou dom de apostolado nas suas cartas. E essa é a posição que nós iremos adotar aqui, que é em Jesus que nós encontramos a origem do termo. E a pergunta é, onde é que Jesus foi buscar essa ideia que é estranha? O judaísmo não conhecia o conceito de apóstolo, que seria mais perto, na liderança do judaísmo, seria o conceito do ancião, não é? O ancião, que fazia parte do sinédrio como líder, mas nenhum ancião reivindicava ser um enviado de Yahvé, com poderes representativos e com autoridade dada por ele para fazer sinais e prodígios e trazer novas verdades. Então, realmente era alguma coisa inédita esse conceito. Nós entendemos que havia algumas instituições dentro do próprio judaísmo que acabaram moldando o conceito de apóstolo, como Jesus o usa. Primeiro é o conceito de representação autorizada. No Antigo Testamento nós encontramos diversos exemplos de pessoas que foram enviadas com autoridade igual à daquela pessoa que a enviou. 2 exemplos podem bastar. Primeiro, quando o rei Davi manda emissários ao rei Anum
que era moabita, para consolá-lo a respeito da morte do seu pai. E aí o rei, influenciado pelos conselheiros, diz que aqueles emissários eram espiões, humilha, corta a barba, corta a roupa dos cidadãos e manda de volta. E Davi considera aquilo uma afronta pessoal. Aquilo foi feito a ele, porque aqueles emissários eram representantes de Davi. O que era feito aos emissários era feito a Davi. E aí ele parte para a guerra com os moabitas, não é? Porque se viu afrontado, porque os seus representantes autorizados haviam sido, da mesma forma, afrontados. Uma outra ocasião, Davi manda emissários para Abigail, a viúva Abigail, para trazê-la como para ser a sua mulher. E ela os recebe como se fosse o próprio Davi. Lava os pés, oferece hospitalidade, se curva diante deles, porque ela reconhece naqueles emissários a autoridade do próprio rei. Há exemplos também no mundo do Antigo Oriente, quando da invasão de Jerusalém, Nabucodonosor envia Rabsaqué com uma carta escrita por ele para entregar ao rei Ezequias e fazer afrontas, em que ele se apresenta com a autoridade e representação do supremo rei da Babilônia e exigindo a renúncia e também a entrega do reino a Nabucodonosor. Então já havia, no mundo antigo do Oriente Médio, esse conceito de representação autorizada, pessoas que eram enviadas com poderes similares àqueles de quem os enviou, enviados para uma missão. Então não seria uma novidade para o mundo daquela época. O segundo conceito que poderia ter formado o conceito de apóstolo na mente de Jesus era o dos próprios profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados especificamente por Deus, tirados de diversas funções, eram designados por Deus para realizar uma obra, Deus lhes dava poderes, Deus falava através deles e a palavra do profeta era para ser recebida como a própria palavra de Deus. Então, não era um dom no Antigo Testamento. Embora houvesse profetas, escolas de profeta, mas os grandes profetas, chamados profetas escritores, né, que nos deram escritura, eles foram chamados nessas condições. E nós percebemos uma grande semelhança entre os apóstolos do Novo Testamento e os profetas do Antigo. Os apóstolos, eles não parecem ter sido um dom, mas era um chamado, é um termo que designa a função que eles vão ocupar. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, eles foram chamados, eles foram instalados na posição, receberam autoridade, a palavra deles era para ser recebida sem questionamento, e eles escreveram escritura, produziram escritura, a ponto de nós estarmos convencidos que os apóstolos do Novo Testamento são os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Às vezes a ideia de que os profetas do Novo, tipo aqueles profetas lá de Corinto, eles eram os sucessores de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Na verdade, não foram, porque ali é um outro nível de profecia, é outro nível de profeta. Os sucessores de Isaías, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós foram Pedro, Paulo, João, Tiago. E eles é que estavam na mesma linha, canais de revelação, chamados diretamente, autorizados, a palavra não era para ser questionada, fizeram sinais e prodígios. Enquanto que os profetas do Novo Testamento, aqueles que estavam lotados em igrejas locais, nenhum deles escreveu escritura. Nós não temos nenhuma palavra deles escrita. Quem escreveu o Apocalipse foi um apóstolo. Quem disse como seria a vinda de Cristo foi um apóstolo. Paulo, nas cartas que ele escreveu aos Tessalonicenses e na primeira aos Coríntios e em outras partes, não é? Foi ele que revela como vão ser estas coisas. Então, é nos profetas do Antigo Testamento que Jesus vai encontrar inspiração para criar o conceito de apóstolo. E aqui nós temos mais um elemento, provavelmente decisivo, que era a própria consciência apostólica de Jesus. Jesus se via como enviado do Pai ao mundo,
como seu representante. Quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu falo não são minhas, mas daquele que me enviou. Eu fui enviado para fazer as obras do Pai. Ele se apresenta como apóstolo do Pai. Há uma passagem no Evangelho de João em que ele diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, e o verbo aqui é o verbo apostoléu, de onde vem a palavra apóstolos, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, há essa conexão entre a consciência apostólica de Jesus e a constituição da função ou do ofício de apóstolo. Ele vê o seu grupo apostólico de 12 como sendo a continuação do seu próprio apostolado. A nossa conclusão, portanto, é que nós não precisamos procurar a origem do conceito de apostolado fora do próprio ambiente do Antigo Testamento e do judaísmo da época. A instituição autorizada, o chamado dos profetas, a própria consciência apostólica de Jesus, tudo isso explica o surgimento do conceito, como ele, então, lá em Lucas 6, que é a primeira ocorrência do termo no Novo Testamento, é Lucas 6, 18, de 12 a 16, diz que ele, então, chamou para si 12 dos seus discípulos, a quem deu o nome de apóstolos. Então, foi Jesus que escolheu 12 e nomeou-os de apóstolos. É ali, então, que nós encontramos a origem do termo. Há alguns estudiosos, especialmente um alemão chamado Rengstorff, que ele defende que que o conceito de apóstolo no Novo Testamento, ele tem origem numa instituição rabínica chamada do Shaliach. O Shaliach era um representante de alguém dentro do conceito rabínico, do mundo rabínico, judaico, a ponto de que ele podia até fazer casamento em nome daquele que o enviou. Podia adquirir propriedades, vender propriedades, era um representante legal com todos os poderes inerentes ao cargo. Alguns acham que foi ali que isso deu origem ao conceito de apóstolo. A dificuldade é dupla para a gente aceitar isso. Primeiro porque esse conceito ele aparece na literatura rabínica datando do século III e IV. Portanto, é posterior ao Novo Testamento. É mais provável que essa literatura foi influenciada pelo conceito de apóstolo do Novo Testamento do que o contrário. E segundo, falta no Shaliach rabínico o conceito escatológico que você encontra nos apóstolos. Os apóstolos, eles eram os patriarcas da nova Israel, do novo Israel. Eles eram os cabeças da nova raça. Eles vão se sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Eles estão no fundamento da cidade santa. Então, há um elemento escatológico associado aos apóstolos que não aparece de jeito nenhum dentro do rabinismo, né? Falta muita escatologia na literatura rabínica. Então, tudo isso nos leva, de fato, a concluir isso que nós já dissemos sobre a origem do termo.